vou passar 2 recados rapidinho para vocês. Primeiro, o financiamento para ajudar a custear o servidor da Cidade Gamer e manter a gente atualizado e expandir e colocar os episódios antigos do podcast em um feed dedicado próprio está ativo. Você vai no PicPay e procura Cidade Gamer, ou no final do post de todos os podcasts que estão saindo agora vai ter um link para as instruções de como você pode assinar o nosso programa de assinaturas no PicPay. A outra é que os podcasts nessa época de pandemia vão estar com o selo de Fique em Casa Jogando. Eu quero trazer assuntos, conteúdos, debates e temas e recomendações e resenhas para que você tenha conteúdo, para que o tempo que você tenha dentro de casa seja mais ameno, ou para você tentar ficar mais leve, ou se você é uma das pessoas que está no trabalho indispensável, na linha de frente, ou você precisa trabalhar, eu quero ser pelo menos uma companhia. Então fique em casa jogando, nem que seja para o momento que você estiver em casa, para você não sair, você sabe dos riscos, é uma situação delicada. Então os programas da sexta-feira vão ser marcados principalmente com o Fique Casa Jogando, onde eu vou recomendar um jogo e vou fazer um debate editorial onde eu vou me abrir e conversar com vocês. E se você precisar desabafar e falar com a gente como você está sentindo, como o jogo está ajudando, eu tenho ouvintes psicólogos que estão dispostos a ajudar a gente, e a gente vai inclusive gravar um programa tirando algumas dúvidas. Ajuda bastante. Eu também quero aumentar para 2 resenhas por semana de jogos, provavelmente mais leves, jogos para você curtir. Não adianta o jogo ser leve, porque às vezes você quer jogar The Witcher 3, matar um monte de criaturas, e isso vai fazer o seu tempo voar e parar de pensar na condição que o nosso planeta está agora. Então é isso, conto com vocês e fica agora com mais um podcast da Cidade Gamer, na linha Pausa pro Café. Este é o Resenha Expressa, sua análise sem spoilers do site cidadegamer.com.br. No programa de hoje vamos falar de One Piece Pirate Warriors 4, desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela Bandai Namco Entertainment. E estamos falando da resenha que foi fornecida pela própria Bandai Namco pra gente. Um abraço para o maior assessor de todos os tempos, o Cadu. Eu não vou entrar em discussão, Fábio. O Cadu, ele botou o nome dele como maior assessor no Twitter e eu vou ficar dessa maneira. No jogo, estilo basicamente, beat 'em up, Musou. Para você que não sabe o que é Musou, existe uma linha de jogos desde a geração PlayStation 2, se eu não me engano, chamado Dynasty Warriors. E eles têm as suas variáveis, como Samurai Warriors, Samurai Heroes, onde você enfrenta uma imensidão de inimigos. E eu vou falar mais de maneira aprofundada de como esses jogos me ajudam a relaxar dentro de um Pause pro Café, mas aqui na resenha saiba que já tivemos desde Kamen Rider, Gundam, qual outro? O próprio One Piece. A gente teve o Dynasty Wars, que fala muito das épocas de guerra na China antiga, e a gente também teve até Dragon Quest. Sempre que aparece alguma coisa de Musou, eu fico interessado, porque é um jogo que me relaxa muito e me ajuda bastante. O primeiro jogo que eu peguei como assessoria de imprensa da Bandai Namco foi o One Piece Pirate Warriors 3. Eu não cheguei a ter acesso aos outros e eu tenho que falar mais ou menos como é o jogo de maneira objetiva para você decidir se vale a pena comprar. Ele está disponível para PlayStation 4, Xbox One e Steam, que você tem que ver se está disponível dentro da sua plataforma de Linux e Mac, conforme as instruções da página ou do seu computador. Ele está traduzido para o português legendado, mas existem bastante erros de tradução. Peraí, se eu estou criticando os erros de tradução, eu deveria falar de maneira mais pontual e correta. Tem muito erro.
tem mudança de idioma no meio do diálogo que não foi traduzido, tem erro na tela inicial, mas ainda assim é um jogo que dá para entender perfeitamente em português e reviver momentos icônicos da franquia One Piece. Agora, por que você deveria jogar One Piece Pirate Warriors 4? Bom, eu não posso deixar de falar que é praticamente obrigatório se você é um fã de One Piece, tá? Ele é um jogo que trata os personagens com muito respeito, que trazem roupas de momentos icônicos, que lida com a linha do tempo e ajuda você a reviver momentos que até então não estavam presentes em outra mídia que não fosse o anime e o mangá, e jogar de maneira interativa enquanto você cumpre missões objetivas bem simples, ajudam você a passar o tempo voando e se reconectar com aqueles personagens que você gosta tanto. Eu sei disso porque eu tenho jogado até com ouvintes no multiplayer e eu tenho curtido bastante One Piece Pirate Warriors 4. Eu digo isso porque eu tenho jogado One Piece Pirate Warriors 4 com ouvintes e realmente tenho gostado bastante. Ele já começa com o fato que finalmente o multiplayer foi arrumado. Na semana de lançamento a gente tentou jogar online e não conseguimos, mas a vantagem de jogos hoje em dia, em menos de 2, 3 dias saiu um patch. Bom, e enquanto eu esperava esse patch, que foi algo que não durou 2, 3 dias, eu fui jogando e desbloqueando o modo história. Mas eu tenho algumas ressalvas quanto a esse jogo. Primeiro que ele tem um grandíssimo problema. E o problema não é do jeito que o jogo está construído, é a situação da própria franquia One Piece. Se você é fã e tá em dia, bom, eu vou ter que falar de coisas atuais sem dar spoiler do mangá, sem dar spoiler do anime, tá? Mas eu tenho que situar para algumas pessoas. O One Piece Pirate Warriors 3 chegava até o momento que você iria entrar em Dressrosa. Bom, eu sempre leio a legenda e tenho dislexia e o japonês fala complicado, palavras com muito R, então eu não gravei, que é a área do Dom Flamingo. Então o jogo terminava por ali, mas ele contava a linha do tempo praticamente inteira. Você começava no Pirate Warriors 3, você começava jogando com Luffy, você resgatava o Zoro, você resgatava o Sanji, você pegava o Usopp, pegava a Nami, pegava o Choppa, ia em cada momento, em cada ilha que você encontrou essas pessoas e fazia as suas missões. Pulava um ou outro capítulo ali. E esse é o problema do Pirate Warriors 4. Você começa meio que caindo em Alabasta, que é a saga da Vivi, que é uma saga muito legal, que está muito bem representada no jogo, é legal rever em gráficos 3D. Lógico que faltam muitos personagens, porque eles têm limitação de orçamento para não trazer outros personagens para dublar, e modelagem, economia de tempo e tudo mais, mas a história está lá. E depois daquilo você pula para Enies Lobby, que é onde você vai pegar um novo navio e etc. E você vai em 5 capítulos principais. A Grande Guerra, que é quando o Ace é preso, o que vem depois, e você tem também o espaço que tem de 2 anos que eles param de se ver, né? Que é quando todo mundo volta com aquelas alterações visuais, passam-se 2 anos, o Luffy tem a cicatriz no peito, o Zoro tem uma cicatriz no olho, o Sanji tá com um cavanhaque, a Nami já está mais adulta, a Robin já está com um visual completamente diferente de roupas, e por aí vai. Só que, no outro, como você jogava cada capítulo de cada personagem, você estava lá jogando, então você terminava a saga de Thriller Bark e você conseguia o Brook para sua equipe e ia para a fase seguinte. E aí o jogo tem muito jogar novamente para desbloquear outros personagens. Tipo, em Thriller Bark você pode desbloquear outros personagens jogáveis, como o Gecko Moria, e por aí vai. Você não entende de One Piece, tá ouvindo só para me ouvir falar de game, você deve estar boiando. Mas basicamente a saga Dynasty Warriors, inclusive o One Piece Pirate Wars, consiste em um mapa grande
você tem que tomar algumas regiões, cumprir mini objetivos, tipo destruir carregamentos, tomar tal região, destruir o líder de tal área onde tem os seus inimigos, e quando isso é feito várias vezes, o inimigo maior aparece, você vai lá e enfrenta ele com a horda dele de inimigos, enche a barra de especial, é muito legal, tem combos, é relaxante. Eu vou falar mais profundamente, mas Dynasty Warriors é você contra milhares de inimigos. Literalmente, você termina a fase e ganha um bônus porque você matou 3.000 inimigos. É isso, matou os KO, lá parece KO, né, de nocauteado. Mas ele parece vazio, One Piece Pirate Warriors 4, porque a história inteira de toda a tripulação, que é o que nos interessa, foi contado no jogo anterior. Seria incrível que tivesse todos os capítulos do 3 junto com o 4, porque agora é possível jogar online sem maiores problemas. Seria muito rico se isso existisse. Seria demais se pudesse jogar tudo do 3. E justificaria, porque você vai jogando e você não consegue jogar com a tripulação do próprio One Piece, né? O Luffy e os outros, você joga com alguns, mas você não consegue jogar com eles todos até você abrir o capítulo que todos eles voltam. Então você não tem os upgrades, alguns personagens estão meio que ausentes. E aí tem um outro problema, que é o jogo, que leva 2 anos para ser produzido, o mangá, que é produzido numa velocidade muito mais rápida que o anime que sofre diversos atrasos para não alcançar o mangá. Em vez de fazer temporadas como My Hero Academia, o anime às vezes pisa na bola com isso e baixa a qualidade. Então a gente tem de verdade vários problemas, e com um jogo com 2 anos de produção não tinha como fazer o Wano, que é o Wano, W-A-N-O, que é a Terra dos Samurais, que é onde o mangá e o anime estão agora. Não dá para desenvolver essa saga porque ela está sendo desenvolvida no momento que nos falamos. O mangá 978 saiu agora no Japão, no dia da gravação desse programa, que ainda tem para revelar vários personagens, que são personagens riquíssimos, seja os inimigos, os aliados, ou inclusive a vestimenta dos personagens de Wano, as características, as técnicas, porque tem isso, você começa jogando com o Luffy básico, aí você abre a Second Gear, que é a segunda marcha, aí você abre a Third Gear e de repente você abre a quarta marcha. E aí você muda o visual do Luffy e as técnicas, e você pode editar isso tudo e fazer o seu personagem ter golpes especiais específicos. É bem rico, mas o jogo tem esse problema de o que eu faço agora se eu não tenho a saga de Wano, porque não dá pra pegar o que tá saindo agora e correr e fazer isso. Então o que eles fizeram? Fizeram um capítulo de Wano, colocando alguns inimigos, mas muito poucos, misturando os inimigos da saga da Whole Cake Island, que é a saga da Big Mom, misturando alguma coisa aqui e acolá. Fizeram, é um trabalho competente, mas está completamente desconectado com a trama do jogo. Mas não é ruim, mas há um vazio. Então fica o vazio da gente não experimentar todas as sagas, não poder ir pra Cidade no Céu. Tem sagas que inclusive estão dentro do anime e do mangá que não estão no jogo, como Zou, que está completamente ausente, a saga da Ilha Elefante. Então algumas sagas menores, poderia colocar capítulos dos filmes, eu não sei como é que funcionaria os direitos autorais disso, mas pra mim tudo bem. O filme não precisa ser o Stampede, pode ser o Gold, que tem uma cidade específica, pode ser um capítulo especial quanto a isso, mas tem algumas falhas, mas isso não impede o jogo de ser absolutamente divertido. Eu gostei bastante, eu ainda assim vou dar 3,5 estrelas pro jogo. Poderia sim ser muito melhor, mas tem muita coisa para fazer. Você pode, além de conseguir o Rank S, que é muito divertido de fazer em todas as fases, que é você tem que terminar a fase num tempo hábil legal e derrotando uma grande quantidade de inimigos. E aí você ganha bônus que você investe no personagem e você desbloqueia. Você tem 4 golpes especiais que variam, pode ser um agarrão, pode ser um ataque de área, pode ser um ataque de um inimigo específico e pode ser um burst, que, por exemplo, o Luffy ele ativa a quarta marcha, o Zoro ativa um modo que ele fica muito mais rápido, o Sanji ele ativa um modo Skywalk, que é aquele que agora ele tá andando no céu, e etc, etc. É muito legal.
E você tem 4, e à medida que você vai abrindo e comprando pontos, além de melhorar o seu personagem, você pode comprar esses golpes especiais, melhorar os que você já tem ou comprar golpes novos que você viu na saga. Então é um jogo que tem pelo menos umas 80 horas. Eu, inclusive, estou atrasado em 2 semanas porque eu queria testar todos os modos para ver quanto tempo. Então, assim, eu tenho mais de 40 horas do jogo, ainda tem muita coisa para fazer e eu vou fazer com tempos em tempos. Mas muita coisa mesmo, tá? E ainda assim posso fazer isso tudo online com amigos. Então eu recomendo One Piece Pirate Warriors 4.